Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso Aqui Pode, nosso podcast do PET Administração. Eu, como membro do PET, me chamo Caroline, mas podem me chamar de Carol. Estou no 6º termo de administração agora, né, no período integral, rumo a concluir a faculdade. Eu sou a Isabela, mais conhecida como EI na faculdade. Estou no PET há 1 ano e estou no último semestre de administração. Bom, o nosso podcast, ele tem como essência dar voz e vez para a faculdade, para a comunidade e para nós discentes. Então aqui dentro, o nome dele já diz tudo. Aqui pode. Aqui pode ser você mesmo, aqui pode compartilhar informações, né, compartilhar vivências para dar a oportunidade de outro nos conhecer também. Então essa é a proposta do nosso podcast dentro do PET. E o programa em si, ele tem a função, ele tem como objetivo geral desenvolver nós, alunos de administração, dentro da grade curricular que nós temos ali. Então, na sala de aula a gente aprende a teoria. No PET, a gente pode aplicar na prática aquilo que nós aprendemos na graduação. Essa é a essência do PET. Nem sempre são os projetos, mas sim o que a gente desenvolve, o que a gente aprende e o que a gente corre atrás, né? Então, desde já, muito obrigada pelo aceite de vocês a estar aqui, né, conosco no podcast. Eu passo a palavra agora para vocês se apresentarem um pouquinho, dizer quem são e fiquem à vontade. Muito bem. Eu sou a Ana Elisa, sou professora aqui do Departamento de Gestão, Desenvolvimento e Tecnologia, o GDTEC. Então, eu ministro aula no curso de Administração e nós somos também do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento. E quero agradecer aí o espaço que vocês estão oferecendo para a gente, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ciência. Eu sou Cristiane, sou professora também do GDTEC, também do PJD, do Programa de Agronegócio e Desenvolvimento. Trabalho com vocês, né, na graduação, na disciplina de comunicação especificamente, e nos muitos TIOs, né, trabalho interdisciplinar orientado. E também queria agradecê-las, a toda a equipe do PET, por nos proporcionar esse espaço que é tão importante para a gente poder falar sobre ciência. A gente que agradece, justamente pelo mesmo motivo. É muito importante desmistificar, né? A ciência, a produção da faculdade, ela não é só para quem vai fazer o doutorado, só para quem vai surgir, né, numa carreira acadêmica e também, por que não? Mas é também para a gente que quer entrar no mercado de trabalho, que quer estar ali, um desenvolvimento a mais, que só a graduação, que só a faculdade pode dar para a gente de uma forma tão aberta. Então, para a gente começar agora, é um bate-papo, fiquem à vontade para complementar, responder as perguntas, tá bom? E aí vai surgindo a nossa conversa. Então vamos lá para a primeira pergunta, que é mais voltada para qual é o papel da universidade para a produção científica e onde que o aluno se encaixa nisso? Tá? Então, vamos lá. A gente vai complementando. Perfeito. Bom, no Brasil, o formato, né, como a nossa ciência está organizada e fomentada, a produção científica, ela está bastante... As universidades, elas têm um papel muito grande de geração de conhecimento. E as universidades públicas, né, que são as universidades que fazem pesquisa. Então, o Estado de São Paulo já tem uma grande importância no Brasil nas publicações, as pesquisas que são geradas e que são publicadas. E os estaduais paulistas também, né? Elas têm uma importância muito grande. E a pesquisa ela é feita basicamente pela pós-graduação no Brasil, né? Então, e hoje foi até um dado achei interessante, que eu nem lembrava, mas a Unesp ela é a 2ª universidade que tem o maior número de programas de pós-graduação no Brasil. Que legal. Né? Então, nós temos aí a pesquisa sendo feita por grande parte pelos estudantes de mestrado, de doutorado, mas também pela iniciação científica, né? Nós temos um número muito grande de estudantes da iniciação científica que estão integrados nesses projetos e aí realizando a pesquisa.
Então, existe uma importância muito grande na formação do perfil, né, no enriquecimento do conhecimento desse indivíduo. Ele vai tendo um conhecimento a mais do que aquelas habilidades técnicas, né, formais que ele vai aprendendo ao longo do curso. É muito interessante isso que a professora Ana traz, da questão das universidades públicas, né? A gente sabe que toda universidade ela tem que produzir conhecimento, ela tem que fazer pesquisa, né? Para ela ser uma universidade, né, uma das exigências é que ela produza pesquisa. Mas nem todas as universidades produzem uma pesquisa de qualidade, né, com um compromisso com a ciência da forma que as universidades públicas fazem. Isso, obviamente, que tem universidades privadas que também têm pesquisas de qualidade, a gente tem gente boa também nas universidades privadas, né? Mas a universidade pública, pelo fato dela ser pública, ela tem um compromisso social maior, né? Então, eu acho que a gente está mais comprometido com a sociedade, né? Então, as nossas pesquisas, elas sempre buscam, ou na maioria das vezes, pelo menos, busca levar alguma coisa para a sociedade, mesmo que a sociedade não perceba isso, né, tão claramente, mas a gente está sempre pensando, muitas vezes a pesquisa que a professora Ana está realizando ali vai fomentar uma política pública que muitas vezes o pessoal nem está sabendo, né, que está acontecendo. Então, assim, é importante também conhecer isso, né, é importante saber o que está sendo feito. Vocês falaram da questão do papel do aluno nesse processo, né? E a professora Ana já adiantou a questão da pós-graduação, né? E desde a iniciação científica, que é onde é o primeiro passo ali da pesquisa, na iniciação científica, né? Então, a nossa pesquisa no Brasil, ela, em grande parte, ela é realizada pela pós-graduação, né? Que é onde, justamente por causa desse formato que a gente tem. A maior parte dos pesquisadores, eles também são docentes, né? E também atuam na gestão e também atuam na extensão. Então, a gente se divide aí em 4, o pessoal fala 3 pernas, né? Mas, na verdade, são 4 pernas, porque tem a gestão que toma muito tempo também. E nesse sentido, a pesquisa, ela ocupa uma parte do nosso tempo, nem sempre tão grande, porque a gente também tem que estar envolvido nas outras etapas, né? Outros âmbitos, vamos dizer assim. E esse envolvimento nos faz produzir muita pesquisa dentro do nosso trabalho na pós-graduação. Então, é ali junto com os nossos orientados, junto com os nossos grupos de pesquisa, aonde a gente está efetivamente produzindo ciência. Entendi. Muito bacana isso que vocês trazem, né? A respeito de nós alunos também. Estamos na graduação, ainda não fomos lá para o mestrado, mas já temos a oportunidade de entender um pouco desse mundo, né? Eu acho que você só pode amar aquilo que você conhece. Então, conhecer a pesquisa também é se preparar tanto para o mercado de trabalho quanto para essa vida acadêmica que a universidade também abre as portas para a gente. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre, no papel do aluno, eu cheguei na graduação agora, eu tenho vontade de fazer pesquisa, mas o que ela vai agregar de fato no meu conhecimento, no meu desenvolvimento aqui na academia? Uma vez que eu não tenho tanta proximidade assim, eu vou conhecer ela agora, mas o que ela pode me agregar? Então, eu vou falar em 2 vertentes, tá? Eu acho que o processo científico, você conhecer o processo do fazer científico, ele pode te ajudar, por exemplo, na elaboração de um projeto que você vai desenvolver lá fora no mercado, por exemplo, tá? Então, esse é um item que já é um ganho enorme, né? Por quê? Porque para você fazer ciência, você tem um rigor, você tem as etapas, você tem um cronograma, você tem a execuibilidade, se é uma pesquisa execuível ou não, então você tem um orçamento, você tem tudo isso. Tudo isso que você vai ter também quando você for um profissional, por exemplo, da administração. Você vai ter que seguir por tudo isso. Então isso é uma coisa que já te agrega, né? E a outra é para quem quer seguir a carreira acadêmica,
né? Quem tem vontade, ou às vezes nem sabe que vai seguir, porque ali tá no, você falou, estão entrando agora, né? Então, de repente, e é esse também um dos nossos objetivos, porque a gente também forma administradores, mas a gente tem que formar cientistas também, porque senão daqui a pouco as universidades deixam de existir, né, Ana? Então, essa outra vertente, que a gente também mostra para vocês o que é fazer ciência, o encantamento da ciência, né? Porque muitas vezes as pessoas se deslumbram com o fazer científico. Então eu entro na faculdade, não quero fazer ciência, mas de repente me vejo como uma cientista, tá? Então eu, assim, acho que essas duas vertentes. Eu acho que é fantástico isso que a Cris falou. E tem, acho que uma coisa que eu falo sempre para os alunos também, quando vocês estão no começo do curso, aproveite tudo que a universidade tem a oferecer. Porque aí, quando você passa pela extensão, pela pesquisa, pelos outros projetos que a universidade oferece, isso te dá abre horizontes, né? Até para você tomar essa decisão. E aconteceu comigo. Eu fui bolsista de iniciação científica durante 2 anos na minha graduação, então eu saí gostando muito, mas eu também queria ver como é que era o mercado. E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, que eu tentei até replicar o meu conhecimento científico, e aí eu verifiquei, não, o que eu gosto mesmo, né, o que eu quero é continuar aprendendo, né, então, e aí isso me ajudou a tomar uma decisão mais acertada para voltar para fazer o mestrado e doutorado. Então eu acho que é muito importante que o aluno se interesse e participe algum tempo da sua graduação de alguma pesquisa. Às vezes, até nem é por meio da iniciação científica. Às vezes, como a gente leva o curso aqui no nosso campus, o curso de administração, já te faz pensar de uma forma científica. Se são exigidos trabalhos em várias disciplinas e, principalmente, no trabalho interdisciplinar orientado, que a professora Cris é professora, né? Então, ali, né, Cris, você tem uma habilidade de mobilizar recursos, de trabalhar com o tempo, de ter uma organização de pensamento, o objetivo a ser cumprido, né? Então, eu acho que isso faz uma grande diferença na formação dos alunos. E pode abrir o horizonte, né? Como você mesmo disse, aconteceu contigo. Não só horizontes, abre portas no futuro. É verdade. Você quer, às vezes, abrir para entrar em alguma coisa específica, não só a academia, né, Cris? Às vezes, dentro de um emprego, de um processo seletivo, pelo fato de você ter passado por uma iniciação científica, conhecer rigor, normas e tudo mais, pode te colocar à frente de outros. E eu acho que uma coisa importante também de se destacar, que quando a gente fala da produção da ciência, justamente por esse formato que a Ana falou, das universidades públicas, né, dessa maior produção está dentro das universidades públicas, a gente esquece muitas vezes que tem muito cientista também no mercado. Né? Então a gente tem aí na indústria farmacêutica, de tecnologia, tem empresas com grandes laboratórios de produção de ciência e tecnologia, né? Então, assim, o mercado não é só dentro da universidade para o cientista, né? Ele também está lá fora. No Brasil, talvez, menor espaço, mas no resto do mundo, não. No resto do mundo já existe um investimento muito grande para que esses cientistas também estejam lá no mercado, né? Então, assim, muita gente fala, eu não gosto de dar aula, não vou ser cientista porque eu não gosto de dar aula, né? Então, mas nem todo cientista dá aula, né? Então, tem isso também, são questões importantes da gente saber. Bacana. E a empresa, as empresas, né, cada vez mais estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, então, até um tempo atrás era muito menos do que acredito que agora, né? E qual o caminho para ingressar na pesquisa? Eu cheguei, como eu faço para começar a fazer pesquisa, iniciar mesmo, né, cientificamente, e para realizar o mestrado, eu tenho que ter feito alguma pesquisa ou não? Bom, para o aluno, quando o aluno está entrando, ele é bombardeado por um monte de informações, né? Então, às vezes, no primeiro semestre, ele nem consegue se integrar, né? Entender direito o que a universidade está oferecendo. Mas eu acho que o melhor caminho é a aproximação com os professores e participação com os grupos de pesquisa. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, verificar se você está na mesmos interesses, alinhado, né, com os interesses do grupo.
para aí participar dentro de um processo. Aí um passo seguinte é o processo da PIBIC, né, do Programa de Iniciação Científica, da Unesp. E também temos o processo da FAPESP, que é solicitado junto com o docente. Mas o principal para mim, o caminho é aproxima do aluno e do docente e dos grupos de pesquisa. Eu acho que é isso mesmo. É importante a iniciação científica, assim, mas ela não é um pré-requisito para você entrar, por exemplo, no mestrado. Vai contar ponto? Vai contar ponto. Inclusive para a obtenção de bolsa depois, né? Então é bem importante, até porque a gente sabendo que foi aluno de iniciação científica, já vem com aquela coisa de, ó, foi um bom aluno, foi um aluno dedicado, foi um aluno que já fez pelo menos uma revisão teórica bem feita. Quando vai fazer o projeto para o mestrado, já sabe fazer um projetinho, né? Então, tem uma série de coisas que vão agregar, mas não é um pré-requisito. A gente tem vários alunos aí do mestrado, doutorado, que não fizeram a iniciação científica, que foram descobrir a pesquisa depois, às vezes depois da graduação, né? Bacana. Importante, então, né? Eu mesma achava, vim pra cá, achava que assim, gente, você tá na graduação, então corre lá, aproveita, porque pode ser que depois você não tenha mais esse contato. Pode ser que tenha também, né? E assim, algo que a gente passa pelos corredores e ouve bastante, tem que ser jovem para fazer pesquisa ou não tem idade? Para fazer pesquisa ou para iniciar a pesquisa? Olha, esse caminho, acho que seria iniciar. Tá, porque para fazer pesquisa eu não sou jovem. Eu já estou fazendo. São muito jovens, né? Muito jovem. Brincadeira, mas não precisa ser jovem, né? Eu acho que assim, toda carreira, ela começa em um determinado momento da sua vida. E às vezes na juventude apareceu um outro caminho para você. Então eu vou dar um exemplo. A minha trajetória foi um pouco diferente da trajetória da professora Ana, né? Eu fui fazer o meu doutorado, eu terminei meu doutorado em 2010, então fui fazer meu doutorado tardiamente. Eu não tive uma carreira acadêmica sequencial, assim, né? Eu fiquei muito tempo no mercado antes de vir para a academia. Mesmo desde lá do início, na época que eu estava na graduação, eu já queria fazer isso, só que eu não tive oportunidade na época, por uma série de encaminhamentos que a vida me levou, e eu fui para o mercado. Então eu vim para a academia tardiamente, né? Mas como toda carreira, em um determinado momento ela começa. Normalmente já é uma sequência, né? A maior parte dos professores que a gente vê, eles fizeram uma trajetória meio que sequencial, assim, às vezes até com um intermédio aí de 1, 2 anos, né, Ana, como é o teu caso, mas tiveram. Mas isso não é Meu marido também veio super tarde fazer o mestrado e doutorado. Eu tenho uma irmã que ela foi fazer o mestrado e doutorado depois de aposentada, porque ela queria conhecer, queria estudar e queria fazer pesquisa. Então, assim, na minha família tem muitos exemplos disso, né? E a gente conhece muita gente assim. Mas toda carreira, ela demora para você construir. Então, quanto antes você começa nessa carreira, obviamente, o sucesso que você vai obter nessa carreira é maior, porque você vai estar produzindo mais, você vai ter mais experiência, né? Então, quanto antes conseguir começar, eu acho que é legal, né? Mas não é nada que vai te impedir de seguir nisso. Aqui no nosso programa de pós-graduação, a gente teve pessoas, né, que iniciaram, já eram aposentados há anos e iniciaram o mestrado, estão terminando agora o doutorado. Então, assim, nunca é tarde para você começar a sua carreira aí na pesquisa. Mas como a Cris falou, hoje, durante o evento da pós-graduação, houve o depoimento de uma doutora da Unesp, que ela fez 1 ano de doutorado de sanduíche na Alemanha, se não me engano. E essa menina, durante os 4 anos, ela publicou 89 artigos em periódico. Falei, meu Deus, né? Que dera, né? Se conseguisse fazer uma coisa... Ou seja, essa menina já ficou por lá. Então ela já foi, ela voltou para o Brasil, mas ela já foi contratada pela universidade lá e está lá.
Então isso mostra o quê? Mostra que o investimento que ela fez na carreira, e foi realmente sequencial, né, o depoimento, iniciação científica, mestrado, doutorado, e agora, né, esse sanduíche no meio, fez com que ela tivesse uma bagagem que já permitisse já que ela entrasse dentro de uma instituição internacional. Né? É um processo em construção. Tem Nossa, construção. muita coisa, 89. Eu fiquei pensando, uau! Um dia a gente chega lá. E no PET a gente tem algumas regras, assim, quando a gente abre o processo seletivo, tem análise do CR, então o CR do aluno tem que estar mais alto, né, que o CR da turma de ingresso. E para fazer pesquisa tem isso? Tem alguma questão de coeficiente? Tem alguma questão de DP? Para a bolsa, sim, né, Ana? Para a bolsa da iniciação científica, principalmente, existe esse requisito, né? Então, dificilmente um aluno que tem DP ou que tem um coeficiente de rendimento baixo consegue bolsa, tá? Obviamente, isso não é um impeditivo para fazer a pesquisa. A gente já teve vários alunos que tiveram DP por algum motivo. A gente sabe que ninguém pega DP porque quer, né? Então, às vezes a gente tem um problema ali, alguma coisa assim, e que desenvolveram iniciação científica sem bolsa, né? Mas para a bolsa é um requisito, vamos dizer assim, um pré-requisito. E também para bolsas de algumas agências de fomento, são importantes. A FAPESP, por exemplo, se você não tiver um coeficiente de rendimento bom ao longo da sua graduação, dificilmente você consegue uma bolsa da FAPESP. Isso para bolsa de estudo, tá? Sim. Não depois como pesquisador. Agora, do programa em si, não, né, Ana? A gente tem notas, mas não é um impeditivo para ter bolsa. Durante o programa do PIBIC, ele é feito um ranqueamento, por isso a pessoa falou que não é impeditivo, tá? Uhum. Então, se o aluno tiver lá, eu tive uma DP no primeiro semestre, né, eu reprovei uma disciplina, mas aí meus notas são altas, tal. Na verdade, o coeficiente de rendimento ele é o ponto ali mais importante. Então, é feito um ranqueamento da pontuação. Então, se a gente tiver um número muito grande de bolsas, essa bolsa talvez um dia até chegue, né, nessa pessoa. Mas não é a realidade que a gente enfrenta. A gente enfrenta um número de bolsas bem menor do que o que a gente demanda. Mas o que é importante falar é que existe a possibilidade de desenvolver a pesquisa sem bolsa. Então, nesse sentido, não é nenhum impeditivo baixo coeficiente e existência de DP. O importante é querer e se empenhar. Né? Eu também não adianta o aluno, eu quero, mas eu não tenho tempo. Aí o projeto não é executado, não dá. Ou eu tenho tempo, mas não estou muito afim. Aí também não dá. Então o que a gente pede para os alunos, quando eles entram num esquema com a gente, né, de fazer uma licença em bolsa, é que se empenhem. Porque a gente tem uma responsabilidade de depositar um relatório ao final do ano. Né? Então é muito importante que o aluno esteja comprometido. Importante isso, né? Entrar para o time, para fazer, Uhum. né? Mas é legal que você pode fazer, né? Tá ali. E assim, onde essas pesquisas da universidade são geralmente publicadas? Eu entrei, né? Estou fazendo uma pesquisa, onde eu posso publicá-la? Tem algum? Vou falar um pouquinho, depois eu vou chamar para a Cris desenvolver para a área de expertise dela. Mas assim, normalmente a publicação de mais impacto da gente vai para revistas, de revistas científicas, ou chamamos de periódicos. Então essas aí são os melhores canais de comunicação, aqueles que vão ter mais impacto entre nossos pares. No entanto, às vezes um trabalho de iniciação científica, ele não vamos falar, ele não chega numa profundidade suficiente para ir para um periódico. E aí a gente incentiva uma outra coisa que também é muito importante, que é a publicação em congressos. Porque quando você entra no congresso e você mostra o seu trabalho, você está dentro de um grupo que está com trabalhos relacionados à sua área. Então você tem ali críticas, questionamentos, e isso faz com que a nossa pesquisa seja melhorada. Além de ser melhorada, faz com que a nossa pesquisa seja conhecida, divulgada. Vou jogar a bola para a Cris agora, que ela vai bater.
É muito legal isso que a professora Ana traz da publicação, né? Porque assim, a gente tem duas formas de divulgar a pesquisa. Vamos falar assim, a grosso modo, tá? Muito a grosso modo. Uma parte a gente divulga para os nossos próprios pares, que a gente tem que fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Para validar aquilo que a gente fez. Porque são os nossos pares que vão ter condições de verificar se aquilo que a gente fez realmente está correto, realmente a gente utilizou o rigor necessário, a gente chegou nos resultados que se esperava, né? Então, assim, a gente precisa publicar para os pares. Então, isso é uma etapa importante. E é uma etapa que a universidade valoriza muito. Porque nos rankings internacionais, isso conta muito ponto para as universidades, tá? Só que tem uma outra divulgação, que não é para os nossos pares, né? Que até eu desenvolver um conceito para isso agora, e logo vou publicar esse conceito, que é para fora dos nossos pares, tá? Que é a divulgação para a comunidade de maneira geral, para a sociedade. E aí, obviamente, que se a sociedade pegar um artigo científico para ler, ela não vai entender nada. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da área, nem a gente entende. Né? A gente pega artigos aí que às vezes a gente não sabe, não faz ideia do que, né? Então a gente tem que divulgar também de outras formas que a sociedade possa entender aquilo que está sendo feito. E é importante, né? É importante que ela conheça. E aí eu vou explicar por que é importante que a sociedade conheça. A professora Ana já falou que a universidade pública é a principal fomentadora, vamos dizer assim, da pesquisa no Brasil, né? E quem sustenta a universidade pública? Não é a sociedade? Não é o dinheiro da sociedade? Então isso tem que voltar para a sociedade. Está sendo feito aqui dentro, tem que ir lá para a sociedade. Então a sociedade ela precisa conhecer o que está sendo feito, para ela poder valorizar. E tem um case muito interessante, que é da NASA, tá? Em determinado momento, os americanos estavam passando por uma recessão muito forte. E eles começaram a questionar por que o governo americano destinava tanta verba para o homem ir para o espaço. Eles não queriam mais que se aplicasse dinheiro ali, né? E aí, coube a NASA explicar para a comunidade, para a sociedade, e hoje eles fazem isso maravilhosamente bem, mas naquela época eles não faziam, por que era tão importante o homem ir para o espaço e o que retornava para quem estava aqui na Terra, né? Então eles criaram, existe até no site da NASA, uma casa e uma cidade virtual, onde eles mostram cada coisa que foi desenvolvida, que tem dentro da sua casa, né? E que foi desenvolvida para o homem ir para o espaço. Como, por exemplo, as tomadas que ficam incandescentes quando a gente apaga a luz, não fica lá, você consegue achar onde está a sua tomada? Isso foi desenvolvido para o homem ir para o espaço, porque lá ele precisava de economia de energia, né? Então, assim, a fibra do capacete, então, uma série de coisas que foram desenvolvidas para isso. Só que a comunidade não sabia. Ela achava só que o dinheiro estava indo no foguete, assim, ó, punha o dinheiro no foguete e ia embora, né? E aí começaram a perceber que não, então precisa mesmo, né? Vamos continuar. E isso, assim, satélites, né, gente? Coisas muito mais ainda importantes. Então, a gente precisa fazer chegar na sociedade. Isso que a gente está fazendo aqui dentro. A sociedade precisa conhecer, né? Porque é muito fácil você destruir tudo que existe em termos de pesquisa com discursos vazios, né? E fala para as pessoas, ali só tem pessoal fumando maconha, né? Não é isso. Ó, o que a gente está fazendo, né? Pode ter a maconha, mas a maconha está sendo utilizada para fins medicinais, está sendo pesquisada lá, aquela plantação de maconha que tem lá, ela está sendo pesquisada para fins medicinais, salvando muita gente, melhorando a vida de muita gente, né? Então, assim, só um exemplo da importância que é a gente fazer essa divulgação para a sociedade, e isso não se faz com artigo científico, né? Isso a gente faz com vídeo, isso a gente faz com palestra, isso a gente faz com artigo de jornal.
isso a gente faz com teatro, isso a gente faz no cinema, isso a gente faz de N formas, mas não com artigo científico. Vai. E é possível começar uma iniciação científica, né, uma pesquisa na iniciação e dar continuidade nela no mestrado? Aproveitar o que eu já estava fazendo, né, na graduação? É possível, sim. Muitas vezes, né, o aluno começa a ter o contato na graduação, na iniciação, faz uma parte inicial de um trabalho, começa aí a ter percepções dos questionamentos que surgem, né, percepção dos problemas de pesquisa que ainda não foram respondidos, e aí vão acabar desenvolvendo isso. Eu tenho um exemplo de uma aluna que ela começou, uma excelente aluna, começou na graduação, com 2 anos também de bolsa de IC, e ela acabou indo para o mestrado fazendo um trabalho que tangenciou aquilo que, né, surgiu da ideia dela no mestrado, e agora no doutorado ela está voltando a se aproximar da iniciação científica. Olha que legal. Incrível, né? Então ela deu uma volta e no doutorado, que é no exterior, ela vai acabar pesquisando o mesmo programa, talvez o mesmo um programa semelhante ao que ela pesquisava na iniciação. Eu digo que é até natural de acontecer isso, porque conforme você vai pesquisando, você vai descobrindo as lacunas, né? E essas lacunas podem virar novos projetos de pesquisa. Então, às vezes, é muito comum do mestrado para o doutorado, né, Ana? Muito comum. Às vezes, da iniciação científica para o mestrado não é tão comum, mas pode ser, porque se foi realmente uma iniciação científica que já nasceu do próprio... Porque às vezes a iniciação científica não nasce do candidato, né? Ele vai trabalhar com algum projeto que já o orientador já está desenvolvendo. Mas quando já nasce, já surge como um problema de pesquisa que a pessoa tem interesse, às vezes é muito natural que essa pessoa siga naquele caminho ali. Muito bacana. E agora, para a gente já ir caminhando para o final, né? Eu gostaria de questionar mesmo vocês, né? O que para cada uma de vocês significa pesquisa, né? O que uma definição que só você pode dar? O que para você é uma pesquisa? Acho muito difícil essa, né? Quem vai começar? Não, tô brincando. Bom, eu acho que para mim, quando eu terminei a minha formação de mestrado, de doutorado, o meu sonho era trabalhar numa empresa de pesquisa. Até mesmo quando eu vim para a Unesp, o meu sonho era trabalhar numa Embrapa, num órgão que fizesse só pesquisa. Porque assim, eu me imaginava dedicando a descobrir, a descoberta. Então, quando a gente tem essa curiosidade científica, a gente tem essa fúria, né, de querer ficar sempre buscando a descoberta. Só que agora eu vou fugir um pouquinho da resposta e eu vou falar que, por estar na universidade, a gente tem um acesso, eu acho que é até um presente, eu acho, né? Que a gente também pode trabalhar com o ensino. Quando a gente trabalha com o ensino, a gente se torna melhores pesquisadores, porque a gente consegue entender a sociedade um pouco melhor, consegue entender as demandas e a gente consegue passar um pouco daquilo que a gente está se aprofundando nas nossas pesquisas para a formação de pessoas. Aí hoje, né, se eu tivesse um convite, alguma coisa para eu, não, hoje a minha paixão é poder trabalhar com o ensino e a pesquisa. Eu acho que esse tripé da universidade, esses 4 pilares da universidade, eles são realmente muito importantes. É a gente trabalhar com o ensino, que é a nossa função principal aqui, com a pesquisa, com a extensão, com a pós-graduação, com a gestão, mas o ensino e a pesquisa, eles estão intimamente ligados, eu acho. Eu vou voltar para a pergunta, já que a professora Ana respondeu de uma maneira tão brilhante, né, essa questão, porque realmente é isso. Para gente que tem gente que não gosta de ensino, não. Tem muito pesquisador que não gosta de ensino, que deveria só se dedicar realmente à pesquisa. Mas quem gosta não consegue nem desvincular mesmo, né? Isso está muito presente. Mas eu acho que assim, pesquisa para mim, ela só faz sentido se ela gera alguma coisa de bom para a sociedade, tá? Então assim,
eu procuro que as minhas pesquisas elas vão ter sempre algum impacto. Elas têm que ter um impacto, né? Seja de alguma forma. Eu não quero que minha pesquisa seja vazia, né? O meu objetivo final não é a publicação de um artigo científico, né? E de todo pesquisador não deveria ser, né? Muita gente quer, eu publiquei 1 a 1, 1 a 2, eu publiquei um fator de impacto, super importante, mas não é isso que eu quero para minha pesquisa, né? Quero isso também, não vou falar que não quero, óbvio, mas eu quero que os resultados da minha pesquisa elas vão impactar a sociedade de uma maneira, tá? Então acho que para mim é isso que significa pesquisa, eu colocar o dedinho de alguma forma ajudando ali quem tanto ajuda a gente, né? Acho que é isso. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada de novo por aceitarem, né, falar assim com a gente, não só como membro do PET, mas também como discente aqui na universidade. É muito importante abrir diálogo, né? É muito importante se fazer presente e contatar quem está aqui, né? Pra gente impactar essa sociedade junto, né? Unir forças aqui dentro. Então, mais uma vez, obrigada pelo aceite, obrigada pelo bate-papo. Espero que vocês tenham se sentido em casa e que vocês tenham gostado também. Foi muito agregador pra gente. E que fiquem as portas do PET abertas para qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer projeto que você estiver dormindo e pensar na gente, tá bom? Mas se sintam em casa, se sintam à vontade, não só para essa conversa de agora, mas para novas oportunidades que possam surgir. Muito obrigada também. Eu acho que o PET vem caminhando para desmistificar uma coisa, né? Em 2019, quando eu entrei, ainda surgiam alguns burburinhos que, tipo, o PET você vai entrar, mas você vai fazer pesquisa, é muito chato, não sei o quê. E aí começou, em 2019 já, acho que começou um trabalho de desmistificar isso, que não é só pesquisa. A gente aprende muita coisa além da pesquisa, que a gente também é uma obrigatoriedade, né? Então, acho que esse modo, né, de se comunicar por podcast, agora, né, nessa forma com vídeo também, é uma maneira mais fácil das pessoas também entenderem que a pesquisa é muito importante e que o PET não faz só isso também, faz outras coisas além da pesquisa, mas que ela também é muito importante, né, pra tudo, assim. E que sim, além das outras coisas, a gente faz pesquisa. E que a pesquisa não é chata, é legal. É legal. Bom, gente, eu quero agradecer, né, o convite, fiquei honrada, achei uma delícia esse bate-papo aqui, que sorte, né, que a gente Cris, minha grande amiga, companheira de trabalho, e parabenizar o PET por essa iniciativa, eu acho que é super importante, talvez uma forma, né, Cris, quando a gente vai saindo aqui da universidade, chegando aí a outras dimensões, né, chegando para os próprios alunos, que às vezes a gente tem a chance de falar dessa forma, então, parabéns aí pela iniciativa, tá? Eu também queria agradecer por esse espaço, por essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre ciência, que a gente faz ciência, mas nem sempre a gente fala sobre, né, Ana? A gente não tem tantas oportunidades assim de falar sobre. Então, é muito legal a gente poder expor um pouquinho daquilo que a gente pensa da ciência. E só para finalizar, eu li uma pesquisa há pouco tempo super interessante de um pessoal de Minas, que a gente fala muito sobre pesquisador, né? O Brasil ele usa o termo pesquisador e a gente tem que começar a falar que a gente é cientista para desmistificar justamente isso, né? Então essa pesquisa ela perguntava para os cientistas se eles se identificavam, por exemplo, no cadastro bancário, se eles se identificavam, e muita gente falava que não se identificava porque alguns falavam, parece arrogante você falar que você é cientista. O outro, você fala que você é cientista, eles não sabem o que é um cientista, né? Então eu acho que a gente tem que começar iniciar isso já pelo próprio nome, né? Se apresentar como cientistas, né? Então nós somos pesquisadores no Brasil, é o equivalente a ser cientista, né? Então, assim, para desmistificar isso também, esse passo
esses espaços é muito importante para a gente poder fazer esse tipo de desmistificações. É isso, um fraterno abraço para vocês, né? E vamos nos encontrando pelos corredores, pelos projetos, né? E pelas pesquisas agora. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu.